A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Olha, eu gosto de imaginar que se Trump fosse um personagem de algum programa de humor de TV estilo Escolinha, seria mais ou menos assim. Seu Tachildo, me dê as capitais desses países. Brasil, 50%, digo, Brasília. Canadá, 35%, digo, Ottawa. Ô, seu Tachildo, você vai tomar um 0. 0, professor? Aí ele olha pra câmera. Isso tem cheiro de déficit. Esse seria o bordão dele. Olha, a gente vai hoje entender de uma vez por todas essa história de tarifas. Trump, então, definiu tarifas para parceiros comerciais. Elas vão de 10% a 41%. E dessa vez ele não economizou. Ele jogou taxa de 15%, 30%, 40%. Canadá, para você ter uma ideia, levou 35% na cabeça. A Suíça, que mal participa dessa briga geopolítica, tomou 39%. E até o Lesoto, que só queria viver em paz, entrou na lista. Enquanto isso, os mercados despencam, os investidores prendem a respiração e a alfândega americana tem, olha só, poucos dias para entender o que está acontecendo. Então, no episódio de hoje, eu vou te explicar por que Trump está usando tarifa como se fosse um bordão de personagem sem graça de televisão o tempo inteiro. O que isso tem a ver com o Brasil, com a gente, e por que no meio desse caos todo nossos aviões e laranjas escaparam ilesos. Pelo menos por enquanto. E outra, vamos ver também como que comer saudável na América Latina tá quase virando um luxo de elite. Segundo a FAO, a gente é oficialmente a região mais cara do mundo para manter uma dieta decente. É isso mesmo, entre arroz integral, castanha, fruta, legume e aquela aguinha filtrada, o prato está saindo por quase R$30 por dia. Isso é o mínimo necessário para ser considerado saudável, sabia disso? Imagina só então se você quiser comer alguma coisa orgânica, sem glúten e com, sei lá, nome francês no rótulo. Com cara vai ficar isso. E o Brasil? A gente, especificamente. Olha, estamos ali na média, R$28 por dia para comer direito. Ou seja, para muita gente, comer saudável é mais difícil que alguma coisa muito difícil. Eu já bati a cota de analogia por hoje. Então hoje eu vou te explicar por que nossa comida tá tão cara também, quem que são os países mais caros da região e por que mesmo com um monte de comida produzida por aqui, tá cada vez mais difícil colocar ela no prato sem explodir o seu orçamento. Então bora começar, né, como de costume, falando de tarifas, economia. Bom, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma nova rodada de tarifas. E com isso, o valor médio dessas tarifas subiu bastante, pode afetar economias do mundo inteiro. A base de cálculo para alguns países continua a mesma, cerca de 10%, como ele já tinha feito em abril. Isso alivia um pouco os temores de investidores que estavam com medo de que as tarifas dobrassem de valor, como Trump chegou a sugerir, inclusive. Mas tem exceções. Ele subiu a tarifa sobre produtos do Canadá para 35%, o que pode piorar uma relação comercial que já andava bem delicada. Países como Suíça e Nova Zelândia também entraram na dança, com aumentos. Se tudo for aplicado como anunciado, a média das tarifas dos Estados Unidos vai chegar a 15,2%. Pra você ter uma ideia, antes disso tudo era de 13,3%. E se a gente voltar um pouco no tempo, lá para 2024, antes de Labubu, Morango do Amor e Bob Goods, esse número era de apenas 2,3%. Ou seja, subiu muito desde que Trump voltou ao poder. Essas novas taxas começam a valer depois da meia-noite do dia 7 de agosto, e isso dá um tempo para que os funcionários da alfândega lá dos Estados Unidos consigam atualizar os sistemas e se preparem para começar a cobrar esses novos valores nas fronteiras. Trump, então, assinou esse novo pacote de tarifas no último minuto, lá no dia 1º de agosto, bem na hora limite para que as novas regras pudessem entrar em vigor já no começo do mês. Vários países desenvolvidos, como os da União Europeia, além do Japão e da Coreia do Sul, aceitaram uma tarifa de 15% sobre seus produtos. Já países como México, Canadá e China vão pagar ainda mais. Isso não para por aí. Nas próximas semanas, Trump já deve anunciar novas tarifas sobre produtos de setores estratégicos, como medicamentos, semicondutores, que são importantíssimos para setores de coisas eletrônicas, minerais, que são importantes para a indústria, e outros itens usados na produção de bens industriais. Ou seja, o ambiente de incerteza para empresas e investidores deve continuar. Tanto é que as bolsas de valores ao redor do mundo caíram logo depois do anúncio. O índice MSCI, que acompanha ações de vários países, caiu 0,2%. Nos Estados Unidos, os contratos futuros do S&P 500 caíram a mesma coisa.
coisa. Na Europa, a queda foi maior, 0,6%. Na Ásia, teve uma queda de 0,7%, que é a sexta queda consecutiva, o que é uma sequência mais longa de perdas em 2025 até agora. Bom, as moedas também sentiram o baque. Os dados são de sexta-feira, mas vale mencionar que o dólar de Taiwan e a moeda da Coreia do Sul, o won, lideraram essas quedas. O franco suíço caiu depois que os produtos suíços receberam essa tarifa de 39%. Já o dólar canadense ficou praticamente estável, mesmo com tarifas maiores. Shane Oliver, que é diretor de investimentos de uma empresa chamada AMP, disse o seguinte, abre aspas, mesmo com algumas tarifas sendo adiadas, a verdade é que estamos vendo um patamar mais alto do que antes, e o impacto econômico deve começar a aparecer nos próximos meses, fecha aspas. Ainda há dúvidas sobre o que vai acontecer com o México, que ganhou mais de 90 dias de prazo para negociar, e sobre tarifas específicas que ainda estão para ser anunciadas. Olha, por outro lado, esse anúncio de agora encerra, pelo menos por enquanto, um longo período de incerteza sobre como Trump iria aplicar as tarifas que ele vem prometendo desde abril. Ele já havia adiado 2 vezes esse pacote de tarifas. Primeiro porque os mercados reagiram bem mal e depois porque alguns países pediram tempo para negociar acordos melhores. Dessa vez, a assinatura foi discreta, sem a cerimônia que marcou o anúncio das tarifas anteriores, quando Trump chegou a mostrar cartazes no jardim da Casa Branca. Desde que voltou à presidência, ele tem sido criticado por prometer mais do que consegue entregar em matéria de acordos comerciais. Um de seus assessores chegou a prometer 90 acordos em 90 dias. No fim, o que saiu foi uma taxa média de 15% sobre produtos de cerca de 40 países. Além disso, uma dúzia de produtos de países específicos foi atingida com tarifas ainda mais altas, ou porque aceitaram os termos, ou porque Trump decidiu impor essas tarifas de forma unilateral, ou seja, sem negociação nenhuma. E a lógica por trás disso, olha, segundo o governo americano, esses países têm os maiores superávites, ou seja, elas vendem mais do que compram dos Estados Unidos, o que Trump vê como injusto. Alguns aumentos já eram esperados, como a tarifa de 25% sobre produtos da Índia, que ele anunciou nas redes sociais. Outros pegaram de surpresa, 25% para Taiwan, 30% para a África do Sul, 19% para a Tailândia e Camboja. Esses dois últimos, inclusive, teriam fechado acordos de última hora para tentar evitar tarifas mais altas, mas mesmo assim acabaram recebendo as mesmas taxas que países vizinhos como Indonésia e Filipinas. O Vietnã também entrou na lista com tarifa de 20%. Alguns países ficaram confusos com a notícia. É de se imaginar. O governo de Taiwan, por exemplo, disse que a tarifa deles é temporária e que a intenção é continuar negociando quando as agendas permitirem. Ainda faltam alguns detalhes importantes. Um deles é a chamada regra de origem, que serve para definir se um produto realmente veio daquele país ou se só foi transportado por ele. Dependendo dessa regra, alguns produtos podem pegar uma tarifa ainda maior, de 40%. Inclusive, um funcionário sênior do governo americano disse que uma decisão sobre isso deve sair nas próximas semanas, então vamos ficar ligados. A outra pessoa envolvida nas negociações é o Wendy Cutler, que inclusive já foi negociadora comercial dos Estados Unidos, alertou que a alfândega americana pode ter dificuldades para colocar tudo isso em prática, já que cada país vai ter uma tarifa diferente. O prazo de 7 dias antes de começar a cobrança ajuda, mas os importadores devem se preparar para problemas no começo. Bom, Trump também cumpriu uma promessa antiga. Ele aumentou a tarifa sobre os produtos do Canadá de 25% para 35%, o que só não afeta os produtos que estão dentro do acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá. E como vocês devem ter visto na semana passada, enquanto isso, o México ganhou um prazo extra de 90 dias para tentar negociar condições melhores. As tarifas mais leves, vamos colocar assim, de 10% a 15%, vão valer para uma lista grande de países pequenos e médios, com os quais Trump aparentemente não tem interesse em fazer acordos diretos. Outros países menores, no entanto, foram atingidos com as tarifas mais altas, como a Síria, com 41%, Laos e Myanmar, que teve 40% cada. Lesotho, um pequeno país africano que tinha sido ameaçado com uma tarifa de 50% em abril, acabou recebendo uma de 15%. E por fim, a China, Vamos falar de China, claro. O prazo do acordo tarifário que ela tem com os Estados Unidos vai até 12 de agosto. O governo americano deu sinais de que esse prazo pode ser prorrogado. Não tem nada decidido ainda, mas segundo fontes do governo, as últimas conversas com a China em Estocolmo foram
positivas. Trump sempre defendeu essas tarifas como forma de incentivar a produção nos Estados Unidos e proteger a economia americana. Ele disse que os Estados Unidos foram roubados por outros países por muito tempo. E embora as tarifas realmente estejam rendendo bilhões de dólares ao governo, os impactos a longo prazo ainda são bem incertos. Muitos economistas alertam que esse tipo de medida pode aumentar os custos para empresas e consumidores dentro dos próprios Estados Unidos e até piorar a inflação. E bora falar de comida. Pois é, a América Latina é o lugar mais caro do mundo para comer bem. Pelo menos é isso que mostra o relatório da FAO, a Agência da ONU para a Agricultura e Alimentação. Segundo os dados de 2024, o custo médio de uma dieta saudável por pessoa por dia na América Latina e no Caribe é de $5,16, ou cerca de R$ 28,90. Considerando o que se chama de paridade de poder de compra, que é uma forma aí de comparar preços ajustados ao custo de vida local. E isso, na verdade, não é tão novidade. Tá? Ninguém ficou tão surpreso assim quando viu isso. Espero que você não tenha ficado, porque o valor só tem subido nos últimos anos. Em 2019, essa mesma dieta custava $3,78. Em 2020, subiu para $3,96. Em 2021, $4,16. Em 2022, $4,62. E em 2023, já estava em $4,97, praticamente $5. Bom, segundo a FAO, o mundo inteiro viu os preços dos alimentos subirem em 2024. Isso fez com que a comida saudável ficasse mais cara em todas as regiões do planeta. Mas a América Latina e o Caribe ficaram no topo dessa lista. São as regiões onde, proporcionalmente, é mais caro seguir uma dieta que seja saudável. Tá, mas o que exatamente é uma dieta saudável? Quem define o que é saudável? Olha, vamos ver o que pelo menos a FAO define como uma dieta que se enquadre nisso. Eles explicam que ela precisa seguir 4 critérios principais. Primeiro, diversidade tem que variar dentro e entre os grupos alimentares, ou seja, não adianta comer só alface e dizer que está comendo vegetal. Segundo, adequação, precisa ter os nutrientes essenciais na quantidade certa para cada pessoa. Terceiro, moderação, então evitar alimentos que em excesso fazem mal, tipo ultraprocessados, açúcar, gordura saturada, etc. E quarto e último critério, equilíbrio, ou seja, manter uma relação equilibrada entre calorias, proteínas, gorduras e carboidratos. Então, essa dieta recomendada inclui grãos integrais, castanhas, frutas e muitos tipos de vegetais. Também é indicado ter ovos, leite, frango e peixe em quantidades moderadas e carne vermelha em porções pequenas. Claro, água limpa e potável como a bebida principal. Agora, falando em números, a FAO divulgou o custo médio por país da América Latina e Caribe em 2024. Claro que pela quantidade de países é uma lista grande, mas eu vou citar alguns destaques para vocês. Então, liderando a lista temos Guiana, com uma refeição que vale $6,83. Aí na lista também temos a Jamaica, com $6,02, o Brasil com seus $4,69, o Chile está mais caro, com $5,22. Nossos vizinhos Colômbia, Peru e Equador também estão colados ali, com $4,67 para a Colômbia, $4,34 para o Peru e $3,56 para o Equador. E o que esses números dizem para a gente? Olha, se você for parar para pensar, você vai pensar parado. E vai perceber também que até para quem mora em países produtores de alimentos, como nós, brasileiros, os colombianos e o México, o preço de comer bem continua alto. Alguns países não tiveram dados disponíveis esse ano, tá? Como Argentina, Cuba, El Salvador, Nicarágua, Porto Rico e Venezuela. Tá, e como que a América Latina se compara com o resto do mundo? Vamos ter uma ideia? Depois da nossa região, a Ásia aparece como a segunda mais cara, com $4,43 por dia, seguido da África com $4,41, Oceania, $3,86 e América do Norte e Europa com $4,02. Ou seja, comer bem é mais barato nos países ricos do que nos países em desenvolvimento. As informações são da Bloomberg News e da Bloomberg Linha. Eu sou Alan Blanco e o podcast foi editado por Lorian Queiroz. Vamos ler os comentários rapidinho do episódio passado. HTA diz, por que você fala pausado? É padrão da Bloomberg porque a pessoa antes de você, esqueci o nome dela, fazia a mesma coisa, dá um certo nervoso. Eu não sei o que você quis dizer com isso. Luiz Ferreira diz, só sei dizer que esse podcast é meu combustível diário no escritório, eu agradeço a todos os envolvidos. Música eletrônica e café, ele comentou. Obrigado pelo comentário, Luiz. Brenda Verso diz, a única pessoa do mundo inteirinho que pode ser feliz com o Trump sendo reeleito é ele mesmo.
E Jeff diz kkkkkk, sensacional. Obrigado pelo comentário, Jeff. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Deixem seus comentários aqui. E é isso. Se vocês quiserem me acompanhar também nas redes sociais, Alan Blancos, no plural. E tchau. Big beijo. Achou que tinha acabado, né? Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. #FaleitoLeve. Música eletrônica e café. Pois é.